Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. E pessoal, já quero convidar você a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, curtir e ativar o sininho, que vai ser bênção de Deus, vai ajudar o nosso trabalho a fluir mais e mais e também vai ficar mais bonito. Vamos falar dos nossos patrocinadores então. A Pink Beauty, que é localizada lá no terminal. Tem brinquedo, tem muita coisa boa lá. A gente vai iniciar uma outra parceria agora com eles também, de descontos. Então fiquem ligados que a gente vai estar colocando no nosso Instagram, vai estar colocando também no YouTube. E fiquem ligados que tem muita coisa boa lá. Sigam eles no Insta deles também. Ajudem, vamos bombar lá a loja deles para continuar ajudando nós, né? E também tem a Bela Torta que tem salgados, tem bolo, tem muita coisa boa. Acompanhe eles também no Instagram, que é muito bom. Sério, é muito bom mesmo. Tudo que eles fazem lá é bom. Amém? Amém, salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Pode Seguir Jesus. Como o Júnior falou, né, a gente está aí numa parceria bem bacana com a Pink Beauty desde o começo, e agora para fortalecer um pouco mais, né, os nossos seguidores, nossos ouvintes e visualizadores também vão ganhar um desconto lá na loja. Nós vamos estar aí fazendo alguns cupons de desconto, onde você vai poder só tirar o print mesmo da tela e chega lá na loja, apresenta e já tem o desconto garantido. E mostre que você é inscrito no canal. Ele não vai ter validade para alguns produtos, não. É para a loja toda, qualquer produto. Então é um baita desconto aí para quem está procurando os presentes, né, para os filhos, netos e tudo mais. Agora tem o Natal. Então é uma baita ajuda. Amém? Então vamos lá, nós estamos aqui hoje com o nosso convidado, ele veio já das primeiras vezes, foi um dos primeiros convidados na época apresentando o seu livro, né, Nas Estradas da Vida, e hoje aqui ele voltou para conversar conosco, o Osmar Arcanjo, ele que é diácono, coordenador do setor 5 aqui dos jovens e coordenador da região 2, secretário adjunto de saúde de Chapecó também, né, e por aí vai. Amém. Escritor e vamos embora. É muita coisa. Seja bem-vindo, Osmar. Muita coisa para quem nasceu lá em Vidal Ramos, no interior do estado de Santa Catarina. E chegar hoje aqui em Chapecó, ser secretário adjunto de saúde, compor a equipe do João Rodrigues, que é um dos digamos assim, dos prefeitos mais famosos do Brasil, né? Verdade. Então, Baita prefeito. E por um lado, né? E por outro também ser diácono e ajudar o pastor Adilson Antunes na condução do trabalho dos jovens do campus de Joinville, de Chapecó, e também o pastor Lorenilson na condução dos trabalhos da juventude do setor 5 da Grande São Pedro, né? Um grande desafio, né? São Pedro, que eu refleti essa semana ainda, né? Que é uma grande... não vou dizer incógnita, é um grande estudo de caso a ser feito, São Pedro. Né? Digamos, acho que o termo seria um grande estudo de caso, né? Porque o São Pedro, que é uma região de promessa, é uma região que fica entre a região mais estigmatizada de Chapecó, eu lembro, já contei, inclusive em várias... Não lembro se eu falei na outra vez que eu estive conversando com vocês, né? Mas o São Pedro é a região mais estigmatizada. Eu tive um pavor quando eu cheguei a primeira vez no São Pedro, né? Então, São Pedro, que é a região mais estigmatizada, da igreja do São Pedro até ali onde tem a ABB, 2 quilômetros. Aquela região ali é a região mais valorizada. Sim. Entre a região mais valorizada, o metro quadrado Verdade, né? mais valorizado e o metro quadrado mais estigmatizado de Chapecó, dá 2 quilômetros. É bem pertinho. E quando você vê aquela região ali da Arena Condá, do Marista, da ABB, aquela região do Celeiro, tem toda aquela uma quadra ali, uma região onde o metro quadrado é muito caro, os principais prédios de Chapecó estão ali. Você saindo ali em linha reta, seguindo, você vai dar no São Pedro. Você vai dar no São Pedro. Uma região onde muita gente de Chapecó tem medo. E, na verdade, foi lá que eu encontrei Jesus.
Olha aí, ó. Lá no São Pedro que eu encontrei Jesus. Foi lá que começou a caminhada. Lá que começou a minha caminhada, né? Ali no São Pedro, onde nos primeiros momentos eu morria de medo de ir, né? Hoje eu convivo ali, tem gente boa e tem gente ruim. Mas isso é todo lugar, não? Como em qualquer lugar, né? Exatamente 2 quilômetros. Se você chegar, eu conheço algumas pessoas que moram ali naquela região mais valorizada, conheço gente boa e conheço gente ruim. é isso aí. Exatamente igual. As pessoas, né? O que que faz a diferença? Quem já encontrou Jesus e quem não encontrou Jesus. Quem está seguindo Jesus e quem não está seguindo Jesus. Siga Jesus. É isso aí. Osmar, já iniciamos aí nosso bate-papo, mas eu gostaria que você relembrasse, contasse um pouco mais a sua história no início ali da sua caminhada com Cristo, né? A gente já teve essa primeira conversa, mas eu gostaria que você relembrasse um pouco para nós já dar um pontapé inicial nessa nossa conversa aí. Conversa. Foi um caso assim. Eu costumo dizer o seguinte: o pecado entrou no mundo pela desobediência, né? Uhum. Ou seja, quando Adão desobedeceu, entrou o pecado no mundo, né? Quando eu resolvi obedecer, eu encontrei Jesus, né? Foi pela obediência que eu encontrei Jesus. Por quê? Quando eu fui para o São Pedro e depois de 2018, num momento muito complexo que vivia o Hospital Regional, que eu vim para Chapecó, e isso que tem que ficar claro, eu vim para Chapecó para administrar o Hospital Regional. Eu recebi um convite do então saudoso, em memória, Severino Teixeira da Silva Filho, e que ele me convidou para vir administrar o Hospital Regional. Eu vim para cá, não conhecia uma viva alma. E daí tudo aquilo que eu dizia que eu nunca mais ia fazer, eu acabei fazendo. Quando? Quando eu vim para o São Pedro, né? Uhum. Tudo aquilo que eu dizia que eu não fazia, que eu nunca mais ia fazer, eu acabei fazendo. Eu vim para o São Pedro e era num momento de muita angústia. Naquele momento de muita angústia, eu lembrei de uma pessoa que tinha orado por mim em 1984. Nossa. E a Rosana, minha esposa, então, naquele momento ela não era minha esposa ainda, porque nós só morávamos juntos, nós não éramos casados, mas todas as sextas-feiras ela ia numa igreja Maranata, é uma igreja que tem ali para cima do Caique, ela ia fazer uma campanha de oração para minha salvação, porque ela sentia os demônios agindo dentro da nossa casa. E ela ia orar por mim. E numa das sextas-feiras que ela estava lá orando, alguém profetizou na vida dela: hoje ainda você vai ter uma resposta. Naquela sexta-feira eu fiquei em casa e eu senti uma paz muito tranquila. Eu fiquei assim numa paz. E eu senti aquela paz que eu tinha sentido em 1984, quando um grupo de senhoras pediu para orar por mim. Lá no colégio Santos Anjos, em Joinville, num retiro da Renovação Carismática Católica. E eu queria sentir aquilo de novo. E eu pedi para ela, para que ela me levasse numa igreja dessa que eles oravam de imposição de mãos. Ela riu de mim, porque ela disse: todas as igrejas que eu conheço. É isso que eu queria. E quando eu fui numa oração que tinha na casa do pastor Reni, às sextas-feiras à noite, eu senti que tinha algo diferente. O que era, eu não sabia. E as coisas que foram sendo profetizadas na minha vida, elas aconteciam. E eu sentia que eu tinha que obedecer. Então eu segui o caminho, eu não sentia nada. Tu simplesmente foi caminhando no caminho simplesmente fui caminhando. Nos caminhos que eu não sabia. Eu não sabia o que era, mas eu caminhava. Tá? E eu obedecia. Olha, é assim, assim, assim. E eu obedecia. Até o momento em que eu recebi digamos assim, uma aula, um puxão de orelha, que nós estávamos morando juntos e que nós tínhamos que casar. A partir dali que começou efetivamente a mudar a minha vida. Sim. Que daí foi aquela mensagem para incomodar o cara mesmo. Aquela mensagem para incomodar. Então, quando eu vim para o São Pedro, quando eu conheci o São Pedro, eu comecei a receber profecias em cima da minha vida. Essas profecias, elas iam acontecendo e eu ia obedecendo. Eu não sentia nada. Eu não sentia a presença do Espírito Santo, eu não sentia nada. Aliás,
eu era, já tinha casado, Uhum. eu recebi as mesmas pessoas que profetizavam na minha vida diziam que eu ia começar a receber convite, eu tinha que aceitar, e eu recebi convite para ser coordenador dos jovens. Eu segui na obediência, Uhum. mas eu não Falou, sentia não, nada. vamos lá. Gente, se me perguntasse quantos livros que tinha a Bíblia, eu não sabia. A única coisa que eu sabia da Bíblia era Isaías 43, de 1 a 7. Só. O resto eu não sabia nada. E daí o que que acontece? As pessoas começaram, tu vai receber convites e tu não pode dizer que não. E eu recebia convite e eu aceitava. Ah, tu recebia convite para pregar. Sim. Sim. Vamos lá, vamos lá. Mas e eu não sentia nada. Né? Eu fui sentir a presença do Espírito Santo, eu já era auxiliar, eu já tinha pregado num monte de igreja, eu já tinha sido separado para diácono. Foi quando eu efetivamente fui sentir a primeira vez a presença do Espírito Santo. Até aquele momento, eu estava na obediência. A partir dali, eu passei a crer. Eu passei a estar na igreja por convicção. 26 de junho de 2021. Pois é. E o que foi esse teu momento ali de sentir o Espírito Santo, tu disse? Ter esse Foi o convívio? primeiro, Tu tinha em relação ao batismo com o Espírito primeiro Santo ou encontro de algo... verdade, assim? Não, eu não sentia nada. Eu nunca tinha sentido nada Aham. Sim. de Algo nenhuma. relacionado, né? Não, nada relacionado assim. Tu só tava na obediência Só mesmo. estava na Tava obediência. só, não, show. Eu sentia o coração, Deus chorava, mas não sabia o que que era. Assim, eu não ouvia a voz do Espírito Santo. Sim, sim. O que que aconteceu? Era num dos momentos mais complexos. Nós estávamos saindo do auge do Covid. Eu era o diretor-geral do Hospital Regional naquele momento. Nós estávamos saindo do Covid e o grande desespero era a dívida. A dívida que o hospital tinha. Uhum. Pagar as contas. Minha cabeça é Receber um o balão, garanto. cabeça um balão. Nossa. Naquele momento. E era numa das semanas mais difíceis de toda a pandemia Covid. Ela estava naquele momento. E o que que acontece? Eu, naquele momento, eu estava assim, angustiado. E eles chegaram e o pastor Lauri Folk, ele fez um apelo para você entregar aquilo que você tinha de maior valor. Sim. Pela primeira vez, eu já contei no outro podcast, Uhum. eu não botei nada na salva. Eu disse, Senhor, hoje eu vou oferecer minha vida. Naquela noite, o pastor Lauri não fez a convocação para quem quisesse aceitar Jesus, fosse lá para frente, porque já estava muito complicado ali. Mas se tivesse feito aquele dia, eu teria aceitado Jesus. Eu já tinha sido separado para diácono, eu já era auxiliar, eu era coordenador dos jovens, mas naquela noite eu teria aceitado Jesus, por quê? Porque até ali eu estava na igreja por obediência, e a partir dali eu comecei a participar da igreja por convicção, por ter a experiência com Cristo, por ter a experiência Tu com o sabia, Espírito né, Santo. que tava... né? Eu sabia o que estava. Ali foi aquela mudança de chave. Uhum. Amém. Não, Osmar, assim, eu vejo que... Eu tenho, na verdade, uma pergunta pra fazer, mas assim, a gente vê que acho que deve ter muitas pessoas que devem passar por isso. E, tipo, não tem essa coragem de falar isso, entendeu? Não tem esse peso de falar, não, eu até ontem eu tava na igreja, mas eu não tava. Mas As pessoas não têm isso. E muitas pessoas têm isso, sabe? E isso é bom a gente. Porque pode ter pessoas que estão passando por isso hoje e não sabem o que tá acontecendo. Tipo, beleza, eu tô aqui na obediência, tem profecias, tudo, eu tô fazendo, mas eu não sinto nada. E agora? Aí muitas pessoas pensam, não, mas não é pra mim estar aqui então. E saem, e desistem, e abandonam. E é bom isso, de escutar você falando isso, porque
para as pessoas de fora dá um ânimo, né? Dá um ânimo, é algo diferente para essas pessoas, né? E, Osmar, eu tenho uma pergunta para ti, em relação ao hospital, assim. Quando você teve essa conversão, assim, como que era para ti lidar com os médicos e confusão e tudo, assim? Como que era para ti essa questão, assim? Porque geralmente, foi até uma pergunta que eu fiz pro Mansur, né? Que os médicos, tipo, garanto que a maioria, né? Não tô falando que todos, né? Mas, tipo, eles estudam anos e anos e anos e anos. E daí chega um irmão lá da igreja e fala, não, porque isso aqui é um milagre. Daí o cara fala, não, mas não é um milagre, eu estudei. Entendeu? E eles, né, acabam não acreditando nesse milagre, muitas vezes, acabam duvidando de Deus, da existência de Deus. E como que foi pra ti essa conversão, assim? Porque garanto que tu tinha muita ligação com os médicos, né? Como que era isso pra ti, no Eu, início? eu tenho a minha relação com a classe na área de saúde desde 1986. Desde 1986 eu tenho um envolvimento grande na área de saúde. Sempre tive participação Uhum, das diversas formas. 12 anos eu vivi dentro de hospital, administrando hospital. E antes disso eu tive empresa de representação comercial, que eu era médico, tinha um médico então sempre tu que teve... era sócio, assim, eu vendia coisas para hospitais, para prefeituras, etc. Lá no passado, né? Uhum, Então, minha relação dentro da área de saúde sempre foi muito grande, né? uhum, E olha, eu ouço dizer que o médico ele é igual às outras pessoas, uhum, não tem diferença nenhuma. Você tem médicos que acreditam em Jesus, você tem médicos crentes, você tem médicos ateus, como você tem pessoas crentes e como você tem pessoas que não acreditam em Deus, né? uhum. Tem médico que acredita, tem médico que não, né? O médico, pela a profissão dele, as pessoas endeusam muito eles. Sim, Então isso eleva o ego. exatamente. E os médicos, tem médicos que ele acha que o problema de Deus é não ser médico. Tem muitos médicos que pensam que eles são mais do que Deus, né? Eu convivi com muitos médicos assim. Mas tem muitos médicos que são crentes e acreditam muito porque são seres humanos. Sim, São seres humanos com problemas, são seres humanos com traumas, são seres humanos que trabalham muito, são seres humanos que se dedicam muito e que precisam ser acolhidos como humanos, uhum, e não como deuses. Qual é que é o problema do médico? É que as pessoas olham eles achando que eles são uma pessoa muito... Eles endeusam muitos médicos. Mas aí é das pessoas. Tudo aquilo que você elevar, que você colocar como ídolo, você sim, imagina, vai... O ego da galera vai lá em vai lá em cima, né? cima. É isso que acontece. E com médicos acontece muito. Uhum, E, e tem muitos médicos que, digamos assim, se nós falar a juventude, vamos dizer, que se acham, que são machão, uhum, porque as pessoas colocam eles num patamar que às vezes muitos deles nem querem. E se você vê, é uma pessoa que está sofrendo. Se você vê sim, uma pessoa ele tem que aprender a conviver com a dor. Ele tem que aprender a conviver, que assim, ele dá o melhor para cuidar de você. Se você é um bandido ou se você é um mocinho. Ele tem que buscar salvar a tua vida. não interessa, né? Não interessa. Porque é a vida. Coloca a vida acima de tudo. Eu aprendi com o tempo a conviver com isso, olhar ele como um ser humano. A partir do momento que você começa a olhar as pessoas como ser humano, você vê que Uhum, o buraco é mais baixo. Né? Porque daí você vai efetivamente ver um humano e sim, não ver um semideus. O problema não está no médico, o problema está nas pessoas. uhum. Não, é exatamente isso. E até assim, Osmar, por que que eu te fiz essa pergunta, assim?
Tem muitos casos, assim, digamos, as pessoas mais estudiosas, assim. Vamos colocar uma área, assim, filosofia da vida, assim. É, geralmente as pessoas não acreditam em Deus. E daí, digamos, um filósofo vai lá e eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus, eu conheci o verdadeiro Jesus. E geralmente tem um preconceito gigante, entendeu? Então, por isso que eu te pedi isso, sabe? Porque eu não sei se na área dos médicos tem isso também, e como que funciona, na verdade, enfim. Mas geralmente as pessoas ficam meio ilhadas, né? Ficam meio tipo, ah, não, beleza, eu aceitei Jesus, vou ficar quietinho aqui na minha, vou ficar aqui, vou escutar o que as outras pessoas falam. E pra realmente, assim, a gente ser voz de Jesus para essas pessoas também, entendeu? Eu fiz um mestrado na Universidade Autônoma de Assunção, lá no Cara, Paraguai. chique, cara, mesmo. Né? Eu tinha um preconceito até com o sistema educacional do Paraguai. Aham. Porque Paraguai, a gente olha a cidade Imagina. do Ah, é do leste, Paraguai. Juan Pedro Cabaleiro, que é Sim, a ali pertinho. divisa ali, né? Mas quando você vai estudar em Assunção, e tem outros centros educacionais no Paraguai que você vê que eles dão de goleada no Brasil. Uhum. E ali eu aprendi uma coisa com um dos doutores, ministro da Suprema Corte do Paraguai, um dos homens assim mais dos gênios que eu conheci, né? E sabe o que eu aprendi com ele? Aquilo que depois eu vi que Jesus era assim. O grande conhecimento está na simplicidade. Sim. Né? Os estudiosos, eles estudam e depois vê que as coisas estão na simplicidade. O evangelho em si é simples, né? O evangelho é simples. A natureza é simples. Basta cada um fazer o seu papel dentro da natureza. O médico, ele vai conseguir ir até um limite. Uhum. Ele vai conseguir até um limite, mas tem coisas que ele não vai conseguir. Por que ele não vai conseguir? Porque aquela pessoa que ele está cuidando ali não fez o que ele devia fazer. Pega o Osmar, por exemplo. Eu não me cuido, eu tenho um dilema com a Direto comida. no hospital, né? Eu tenho um dilema com a minha barriga. Por quê? Porque eu não me alimento corretamente. Minha esposa vive brigando comigo. Porque eu não me alimento corretamente, eu não faço atividade física. Uhum. Aí eu lembro de um caso, por exemplo, o Padre Léo, não sei se vocês já viram falar, é um caso que eu sempre conto, o Padre Léo, que foi um dos fundadores da Canção Nova, né? Quando ele descobriu que ele tinha câncer. Ele descobriu que ele tinha câncer e vamos fazer uma campanha. Eu disse, peraí. Eu fumei dos 14 aos 40, eu fumei uma carteira de cigarro por dia. Caramba. Agora vou orar para Cristo, para Deus me curar? Não, vou te curar para Deus ter misericórdia de mim. Porque eu não obedeci. Uhum. Eu não procurei o equilíbrio. Eu fiz daquilo que não devia. Então, ele morreu à míngua. Assim, teve uma morte sofrida. Por quê? Porque ele morreu com câncer do pulmão. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente que eu como errado. Uhum. A gente come errado. A gente não faz atividade física. A gente não dorme direito. A gente se preocupa demais. O boleto vai vencer daqui a 2 meses, eu estou preocupado agora. Ou eu faço o boleto sem saber se eu vou dar conta de pagar. Assim, eu não faço planejamento. Assim, eu tenho meus desejos, eu deixo o desejo dominar a minha mente. Eu não me planejo, eu não me organizo. E daí eu quero colocar a culpa, daí vou buscar o Espírito Santo me... Eu tenho um limite. O ser humano tem um limite. E o médico tem um limite. Uhum. Ele tem um limite porque ele vai controlar, ele vai fazer, vai investigar. Tem coisas que ele pode fazer, mas tem coisas que ele não tem condições de fazer, porque depende de você.
A educação, a saúde. Hoje à tarde nós estávamos na Câmara de Vereadores debatendo a questão do diabetes. Eu representando a secretaria numa audiência pública com os vereadores, debatendo a questão do controle da insulina. E qual é que é o grande dilema? É a educação na saúde, as pessoas comer direito, as pessoas dormir direito, as pessoas se alimentar direito. Né? Por quê? Porque a gente vive deixando o consumo dominar a nossa vida. A gente pensa mais, a gente é muito apegado nas coisas terrenas. Uhum. A gente esquece que nós somos seres espirituais que estamos de passagem nesta terra. Nós três que estamos aqui, nós vamos morrer. Estatisticamente, eu sou o primeiro da lista aqui. Mas não quer dizer que eu vou morrer primeiro do que vocês. Por quê? Eu só tenho o dia de hoje, o dia de amanhã não me pertence. E as pessoas não lembram disso. As pessoas não pensam nisso. As pessoas não refletem sobre isso. E daí elas vivem, querem, né? Elas só vivem. Daí quando ela está doente, ela vai buscar no médico. Tu tem que me salvar. Pois é, mas tu se cuidou, tu controlou a tua alimentação, tu controlou as tuas atividades, tu se preocupou em ficar com a família. Não, é tudo um equilíbrio. Uhum. E a natureza, ela nos ensina isso. Isso eu aprendi, assim, eu aprofundei, não aprendi. Eu aprofundei quando eu fui fazer o mestrado Lei Assunção. Que o quê? A natureza, ela nos ensina. A gente deveria aprender com as formigas. A gente devia fazer uma pós-graduação com as formigas para saber como se comportar. A importância do trabalhar, a importância de economizar, a importância de se preparar para os dias maus. A Bíblia ensina isso e a gente não aprende. A gente não quer aprender. Isso que é verdade. Esse que assim, não entra na nossa mente. Então a educação, a saúde é fundamental. Aí a gente acha que o médico vai ser o salvador da pátria. Só que... A gente quer o milagre. Mas a gente nunca está preparado para o processo. O problema é o processo. Tá? E quando jovem, mais ainda, né? O jovem, ele quer viver. Não, o jovem quer Ele quer aproveitar, ele quer viver, ele quer coisa boa. pular etapa, Ele quer chegar só nas coisinhas boas. Pular etapa. Né? Só as coisas boas. E não é, a vida é um processo. Assim, você tem que olhar o mundo no qual você está e ver como é que você se comporta dentro dessa natureza. Uhum. Esses que são os desafios. Isso. Mas dentro daquilo que tu falava no início lá, também que você ficou na obediência, né? Você recebeu algo de Deus e você continuou na obediência. Eu acho que foi algo que a gente comentou no podcast passado, que a gente falou a respeito disso. Porque muitos erros a gente comete porque a gente quer ouvir todo dia a voz de Deus. A gente quer todo dia ouvir uma direção de Deus. A gente ora, a gente pede, vai nos cultos, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Só que nós já recebemos uma ordem. E é para nós continuar nessa caminhada até você receber uma segunda ordem. E ali tá o erro. Aí que vem essa ansiedade, essa coisa de querer, mas Deus ele vem e fala, vamos usar, né, um exemplo aqui, mas eu vou te chamar para ser um pregador, você vai ser um líder. Então assim, a caminhada até você, esse processo até você ser um líder, Deus ele já falou. Ele já deu um caminho, ele já deu uma direção, né? Ele já determinou, já tá determinado. Só que daí dentro desse processo a gente quer uma outra resposta. Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Só que a gente esquece que Deus, cara, eu já te chamei para ser um líder, eu já te, né, tá aqui, ó, eu já desenhei o caminho para você. Então esse é o teu caminho até você chegar a ser líder. Depois que você chegou, aí sim eu vou te dar uma nova direção. E a gente fica buscando uma direção todo o tempo de Deus. A gente quer todo momento uma direção nova, todo momento algo novo, todo momento que Deus fale, que use alguém e fale alguma coisa para nós. É a mesma coisa que você colocou também, né? A gente muitas vezes está em situações das nossas vidas que nós mesmos chegamos até lá com as nossas próprias pernas.
Aí o que que a gente faz? A gente saiu do direcionamento de Deus e a gente vai orar. Deus, ó, eu não aguento mais, me ajuda aqui, eu não sei o que faço. A gente quer um milagre sabendo que nós que Tu criou seguimos o problema. o problema tá ali. Tu criou o problema. Exatamente. Daí a gente, Deus, eu quero uma resposta, eu quero uma resposta. Mas Deus falou assim, cara, era pra você caminhar até aqui. Você pegou e foi fazer o quê pra lá? Você foi pro outro lado. Aí tu quer um novo direcionamento? O direcionamento é o mesmo. Se prepare que eu vou te usar. E mesmo assim, a gente vê a grandeza de Deus, que mesmo nos nossos erros, Deus consegue ainda nos, sabe, nos trazer coisas boas com os nossos próprios erros. E daí faz parte do processo, né? Você E aprender. vai indo. É, Tudo no seu tempo. Né? Exatamente. Nas bodas de Canaã, nós aprendemos isso com Cristo. Né? Jesus, lá dos 12 anos, dos 12 até o começo da vida, da missão, da vida dele, Do ministério. do ministério dele, perfeito, dos 12 até o ministério dele, ele chega lá na bodas de Canaã. Quando a mãe dele diz, olha, acabou o vinho, mulher, que eu tenho com isso? Né? Não é chegada a minha hora. Porque ele, sendo Deus, ele sabia, ele podendo fazer o que ele quisesse, ele só iria fazer na hora que era a hora dele. Ele fez por quê? Porque ele estava na obediência, ele obedeceu à mãe dele. Né? Ele, como filho, ele disse, olha, provavelmente ele deve ter, não sei, estou julgando aqui, eu não vou te envergonhar, não vou envergonhar a velha aí, né? Então vou dar uma livrada aí, se fosse no linguajar de hoje aí. Né? Mas o que? Ele transformou a água em vinho, antes do tempo. Ele disse, ó, por quê? Não é chegada a minha hora. Né? Tudo tem a sua hora. Quando você antecipa a hora, você cria problema. Saul criou problema antecipando a hora, não esperando vir o profeta. E se complicou. Sempre que você antecipa as coisas, faz as coisas da sua forma, você faz... É uma questão de tempo, você fazer no tempo seu ou no tempo de Deus. A obediência é você procurar fazer as coisas no tempo de Deus. Que esse é o grande desafio. Uma coisa que eu escutei que foi no podcast também, e o cara falou assim, que a pressa é um ditado que todo mundo fala, que a pressa ela é inimiga da perfeição. E a perfeição é Deus. Ou seja, a pressa ela é inimiga de Deus. E o cara usou um exemplo que realmente o cara para pra pensar e quando você sai atrasado, você sai com pressa, ou você esquece sua carteira, ou você esquece a chave, você não sabe o que tá fazendo, pode acontecer algo no caminho, porque a pressa ela é inimiga da perfeição. E sendo então perfeição Deus, quando você quer acelerar, como você bem colocou aqui, quando você quer acelerar o processo, você vai contra Deus, porque as coisas elas não vão ficar perfeitas. E muitas coisas, principalmente o nosso chamado, eu digo chamado já final, digamos assim, ele é um processo muito longo. Porque tu vê hoje jovens aí que recebem, assim como eu recebi, muitos outros, que tem um ministério pastoral. Então Deus já falou, ó, você tem um ministério pastoral e eu tenho pressa. Eu quero pra já. Só que o pra já de Deus, pra mim... Hoje eu vejo que pode demorar 10, 15 anos. A pressa, talvez, para mim, eu querer apressar as coisas, passar por cima do processo, né? Vai fazer com que eu seja contra aquilo que Deus quer. A pressa de Deus, eu tenho que entender que para mim, se preparar. Se prepara enquanto é tempo. Se prepara, que eu tô aqui, eu vou te capacitar, né? Eu vou te levar onde precisa, mas assim, vai... buscando a minha presença. Eu tenho pressa de te usar. Mas o meu ministério, você não precisa ter pressa em ser pastor. Porque se você tiver pressa, aí a gente começa a pensar. É aqueles pensamentos que a gente tem a longo prazo. A gente começa a sofrer a longo prazo. Né? Porque quando você é chamado para um ministério, seja ele qual for, você imagina a grandeza que ele é. Muitas pessoas hoje são chamadas, não, você vai pregar pelas nações. A pessoa começar a pensar
né? Pregar pelas nações, eu falo, meu Deus do céu, vou ter que falar quantas línguas, vou ter que me preparar como. Então é muita coisa. A gente se preocupa com o dia de amanhã, que ainda nem aconteceu, que como vocês colocaram aqui também. A gente se preocupa daqui 10 anos, que uma coisa a gente nem sabe se vai chegar, né? Então a gente apressa muitas coisas, a gente tem essa ansiedade de tudo terminar e fazer tudo de uma vez para ver o que vai dar. E ali a gente acaba tropeçando, ali a gente acaba se frustrando porque nós imaginamos algo, se preparamos pouco e entregamos menos ainda para Deus. Por que a gente faz isso? A gente esquece, a gente confunde foco com pressa. Exatamente. A gente tem que ter foco. A gente tem que saber para onde a gente vai. Para onde eu vou? Eu vou para Nova Jerusalém. Está lá o capítulo 21 e 22 de Apocalipse mostra. João viu Nova Jerusalém. Então eu quero ir para Nova Jerusalém. A minha visão de futuro tem que ser aquela. O meu foco tem que ser aquele. Mas eu tenho que saber que lá no foco eu tenho que olhar Hebreus 6, 1 e 2. Eu tenho que olhar o fundamento. Ou seja, eu tenho que olhar se eu me arrependi efetivamente ou se eu só tive um remorso. Remorso eu choro, eu corro lágrima, eu me jogo no chão e depois eu vejo que eu fiz certo. Tá tudo certo. Amanhã eu esqueci. Eu não mudei de direção. E lá diz, olha, você tem que ter arrependimento. Uhum. E você se arrepender, você tem que ter fé. Se arrepender é mudar, é ter o teu nome escrito no livro da vida. Então, a partir do momento em que eu me arrependi, que eu reconheci que eu sou filho do pecado, que eu sou fruto do pecado. O que é o pecado? A desobediência. Eu não fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. O que Deus quer para a minha vida e o que Deus quer para a tua vida? Eu levei mais de 50 anos, jovens. Eu levei mais de 50 anos para compreender o que Deus queria da minha vida. E tu sabe o que eu entendi? Que eu só tenho hoje, então eu tenho que dar o meu melhor hoje, que amanhã Deus vai prover. Então eu tenho que saber para onde eu estou caminhando. O que eu tenho que fazer? Servir. Eu estou aqui para ser servo, para servir, ou seja, para ajudar os outros. Quando eu compreendo que a minha vida ela é feita para ajudar os outros, para servir os outros, para dar o meu melhor, para que o outro tenha vida. Por quê? Porque Cristo veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. Ele pagou os meus pecados na cruz. Quando eu reconheço isso, que eu já sou vencedor, que eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, que eu sei para onde eu vou. Por quê? Porque Cristo já pagou na cruz os meus pecados. Quando eu compreendo isso, que Cristo já pagou os meus pecados, que eu não sou mais devedor, mas eu tenho que me arrepender. Eu tenho que reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador. Consequentemente, o resto é só eu obedecer. Se eu me arrepender efetivamente, mudar a direção, foi o que eu fiz. Eu estou fazendo tudo errado, então eu sei que o caminho é por aqui. Eu não sabia direito o que fazer. Só que eu obedecia. O que eu fazia? Eu olhava o que aquelas pessoas que são homens e mulheres de Deus estavam fazendo. E eu vou seguir o caminho por aqui. A natureza mostra isso. Ou seja, para você, para a BR-116 hoje, que liga o Rio Grande do Sul ao resto do Brasil, é o caminho das tropas que levavam, nas mulas que levavam do Rio Grande do Sul para a feira de Sorocaba. Saía as mulas de Cruz Alta e levavam as tropas, pegavam, seguiam o caminho e ia até a feira de Sorocaba. Ali hoje tem a rodovia. Só que o que as pessoas faziam? Elas seguiam aquele caminho, porque por aqui o caminho é melhor. Hoje está a rodovia, tem os pedágios, tem toda aquela coisa lá. Né?
Mas assim, lá no passado era uma picada que tinha por meio do mato. A minha vida foi assim, ou seja, é aquela picada, o caminho é por aqui, então eu sei que é por aqui, eu vou por aqui. Aqui vai ser mais fácil, as outras pessoas estão passando. Pode ver que tem uma cobra, tem um negócio aí, mas eu só fico de olho aqui, né? Então o que eu fazia? Eu só ficava de olho, eu seguia o caminho. E o Espírito Santo foi me conduzindo. As coisas foram acontecendo. Por quê? Porque eu tinha me arrependido, eu estava fugindo do pecado. Eu estava fugindo do pecado e eu estava seguindo aquele caminho, que era o caminho de Jesus, que era o caminho que mostrava. Quem é aquelas pessoas? Né? É aquelas pessoas que fazem as coisas corretas. Né? O Marcelo. Né? Quem é que eram os caras dos jovens? Era o Rafa, que tinha herdado do Marcelo, que tinha herdado. O caminho é por aqui. Então eu vou por aqui. Estou fazendo melhor? Não, pode ser que os outros fizessem melhor que eu, mas eu estou dando o meu melhor. Eu estou fazendo dando aquilo que eu consigo. Estou errando? Sim, eu erro. Todo mundo erra. Por quê? Porque eu sou humano. Mas assim, não foi intencional. Se eu errei, eu segui novamente. Eu vou em frente, porque o caminho é por aqui. E vou me espelhando aonde estão as pessoas que fazem as coisas melhor. Aquela pessoa está fofocando, então eu não vou fofocar, porque eu sei que aquilo não é uma coisa correta. Né? Aquelas coisas mais graves, roubar, beber, fumar maconha, fumar cigarro, tomar porra, essas coisas eu nunca tinha feito. Deus me livrou. Deus me livrou. Eu me criei em Joinville, no Aventureiro, um dos bairros piores que tinha de Joinville, pior do que São Pedro. Sabe? São Pedro é fichinha no lugar do Aventureiro. O pessoal acha que São Pedro... Hoje eu vejo no Aventureiro tem muita gente mais ruim do que no São Pedro. Né? Mas no passado? No passado, lá no Aventureiro era complicado também, é muito complicado. Então, assim, todos os lugares tem gente boa e tem gente ruim. O que você tem que fazer? Se espelhar naquelas pessoas que você vê que está dando o seu melhor, que está fazendo a coisa correta. E ter discernimento. Se você vê que aquilo que a pessoa está fazendo não é o correto, não faz aquilo. Mas segue em frente, que o caminho é por ali. Isso aí é muito importante a gente observar, né? Tem muita gente que fala, você não pode se espelhar em homens, porque homens são falhos e não sei o quê. Só que eu acho que quem tá na igreja, principalmente quem começa, ele tem alguém que se espelhar, tipo, físico, digamos, até ele começar a caminhar. Mesmo que depois que ele comece a caminhar, ele tem que ter alguém ali que ele consiga se espelhar, olhar. Por isso que muitas vezes Deus, ele nos revela, ele fala assim, ó, não para, porque através da tua vida eu vou salvar muitos. Esse salvar muitos, eu entendo, não é que tem alguns que você vai pôr a mão, vai salvar, vai curar, mas tem muitos que você vai salvar através da tua atitude. Porque atrás de você tem muita gente que te olha, principalmente da sua família, né? Aquelas pessoas que ainda não se converteram, elas vão olhar para você e falar assim, não, eu quero seguir o mesmo caminho que ele. Né? Amigos de antigamente vão olhar, vão falar, não, eu quero seguir o mesmo caminho que ele está seguindo. Ele teve uma mudança verdadeira, então eu me espelho nele porque é uma pessoa mais próxima que eu tenho e eu quero seguir o mesmo caminho, eu quero os mesmos resultados. E a gente não está nem falando de resultados financeiros, mas sim resultados espirituais, sentimental, porque hoje quando você olha para uma pessoa realmente crente, cara, ela pode estar passando uma peleia, mas ela tá com um sorriso no rosto, ela consegue ajudar uma pessoa, ela consegue fazer uma oração, ela consegue pregar, levar uma palavra de incentivo, porque ela tá na direção, ela tá no caminho ali, e tem muitas pessoas atrás dela, que às vezes nem ela imagina, mas estão ali, olhando para ela e seguindo em frente, olhando para ela e seguindo em frente, né? Então é muito perigoso também a gente não cuidar cuidar do nosso espiritual e também cuidar do nosso emocional, porque tem muita gente atrás de nós que estão olhando e se direcionando através da nossa vida. E se nós cair, é por isso que às vezes a gente é atacado, porque se nós cair, tem muita gente atrás de você que cai junto. Então é uma questão assim que a pessoa, se ela for parar para, não, agora eu vou desistir, eu não quero mais, não vou mais na igreja, aí você parar para refletir e falar, não, mas daí tem o meu irmão, tem a minha mãe, tem sei lá quem, o meu tio, a minha avó, que eles estão me olhando aqui, se eu desistir agora, eles não vão nem começar.
Então eu não posso desistir. Então se recai uma responsabilidade, né, sobre você que te faz pensar, te faz firmar os pés e continuar, né? Que nem todos, É né, isso aí. são ganhos na nossa vida. Nem todos os amigos que te conheceram antigamente ainda não se transformaram, não aceitaram Jesus, né? Então ali é uma caminhada assim que às vezes você fala, mas se eu parar ninguém vai perceber, ninguém vai dar bola. O que eu faço aqui também é pouco, o outro pode vir e fazer, né? Tem outros melhores que eu para pregar, tem outros melhores que eu para conduzir, para cuidar disso e daquilo. Só que tem pessoas que estão te olhando, falam, não, tô continuando porque eu tô junto com essa pessoa aqui. Então é um cuidado assim que a gente tem que ter muitas vezes assim, para eu não digo deslizar todo mundo vai, pecar todo mundo vai, mas a conduta é principalmente fora da igreja, o testemunho que a pessoa vê através da sua vida vai fortalecer e muito outras pessoas, né? Para continuar também nesse caminho. É isso aí. É isso aí, gente. Osmar, voltando então pro outro assunto lá. De todo esse tempo aí de hospital, tu já presenciou alguma coisa assim, tipo um milagre assim? Que tu lembra assim? Que tu ficava mais na administração, né? Assim, Um é do álcool, né? Do álcool em gel lá que. assim, do álcool em gel, eu teve duas situações que, se me contassem, né, eu iria pensar bem se eu ia acreditar ou Ia falar. Né? Eu acho que não. Eu acho que eu vou ficar com o pé atrás. Teve duas situações, né? Uma é a do álcool, Uhum. que eu não sabia que só Deus na causa. Aí coisas mais simples assim, coisa que, por exemplo, de gente, o PA cheio de pacientes necessitando ser entubados e não tinha médico para entubar, não tinha profissional. Caramba. E eu disse, olha, e eu 4 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde, eu consegui uma equipe que estava disposta a vir para cá, ajudar e trabalhar aqui, lá em Florianópolis, né? Uhum. E eu liguei para o prefeito João Rodrigues e disse, olha, prefeito, tem uma equipe Tem que lá. buscar. Contrata, só diz a hora lá que eu dou um jeito de buscar. Aí, resumo da ópera. Eu contratei 4 horas pouco antes das 4, eu falei com o prefeito. Ele arrumou um avião para ir em Florianópolis buscar a equipe. Essa equipe foi lá, essa equipe que eu fechei com eles, para eles virem para cá. 4 horas da tarde, eles estavam entubando o primeiro paciente meia-noite e meia. Aqui já. Aqui já, no hospital, já trabalhando, Nossa. entubando o paciente. Pouco rápido. Assim, E, numa situação em que não tinha ninguém, numa né? Não é situação tipo hoje, que vou não ligar. tinha. Nós, olha, eu descobri através de Imagina a contato, loucura, olha, né? tem uma equipe lá, mas não tem que até eles virem de Florianópolis aqui. Se foi. Tava aqueles rolos de voo, tava aquela Uhum. confusão generalizada, né? Para vir, e ele, como eu sou o João Rodrigues, é fantástico nisso, ele é duro para trabalhar, mas assim, ele tem sensibilidade. Ele sentiu a sensibilidade daquelas pessoas que estavam sofrendo lá no PA e deu um jeito de arrumar uns amigos deles que eles colocaram um avião à disposição para ir lá em Florianópolis buscar os médicos e os enfermeiros e vir aqui trabalhar. Já resolveram o problema, né? Ou seja, aquilo que Neemias, né? Sentia sensibilidade e dar o primeiro passo. Ó, apresentar, olha, está aqui a solução e vamos fazer isso, né? São coisas pequenas. Assim, agora, as duas coisas que eu custaria acreditar, talvez, se me contasse, é a questão do álcool, de não ter álcool e, assim, do nada surgir um caminhão de álcool que dá
supre a necessidade Meu Deus. que até hoje me arrepia aquilo. E o segundo caso assim que foi o da oferta. Eu nunca tinha ofertado e no congresso de missão do ano passado, na sede, estava sendo feita uma campanha para ajudar a igreja da Bolívia. E eu estava lá no culto e eles fazendo a campanha, e eu senti, eu tenho que ajudar, eu quero ajudar, mas ajudar quanto? E o pessoal lá fazendo a campanha, eu disse, olha, daqui a pouco eu senti como uma conversa daqui, do Pod Crente aqui, Uhum. como nós estamos conversando aqui, eu senti o Espírito Santo dizendo, olha, não é nesta campanha que tu tem que ajudar. E daí eu comecei a me questionar, mas Deus, qual é que é a campanha? E comecei a questionar qual é que é a campanha. E daí eu disse, olha, aí eu tinha alguns dias, algumas semanas anteriores, eu tinha ajudado um rapaz que ele tem missão, ele fazia missão e ele tinha estragado o carro na missão e eu disse, olha, e ele não tinha como consertar e o carro, eu paguei, eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar o conserto e depois tu vai me pagando conforme tu pode. Eu não tinha dinheiro, mas ele disse, olha, eu vou pagando 500 mil, eu vou pagando até eu pagar os 4.500. Então ele me pagou 500 e ficou me devendo 4. Daí o Espírito Santo me falou o seguinte, olha, tu sabe aquela dívida lá? Não existe. Aí eu pensei, bem, mas é 4 mil. É 4 mil, acho É que... 4 mil. Tem Mas não certeza? existe. Daí eu fui obediente. Não, se é isso, então eu procurei o rapaz e disse, olha, aquela dívida não existe. Mas, Osmar, é 4 mil. Mas não existe. Mas não existe, essa dívida não existe. Tá tranquilo? Ele disse, olha, se está na bênção, tá tranquilo, só não existe. Aí passou, quando foi 6 de outubro do ano passado, tinha uns caras que tinham dado algumas informações, tinha ajudado eles, uns empresários aqui de São Lourenço do Oeste. Disseram, Osmar, tu tá por Chapecó? Eu disse, não, estou em casa, estava fazendo uns trabalhos ali em casa. Eu disse, olha, eu vou estar em casa o dia todo. Nós vamos passar aí que eu quero te dar um abraço, tomar um café contigo. Eu disse, então, bem. E eu fiquei lá trabalhando e quando chegou umas 3 horas da tarde, eles bateram lá em casa. O cara bateu lá em casa, eu fui lá, comecei a conversar e disse, vamos entrar? Não, nós só viemos aqui que nós queremos te abençoar. Com o envelope na mão. Na noite anterior eu tinha visto uma pregação de bênção, que você não, se alguém está abençoando, você não pode quebrar o cara, você não pode rejeitar a bênção. Né? E disse, olha, eu vou aceitar porque eu vi uma pregação ontem, mas não tem necessidade de vocês me abençoar com nada, tá? Aí ele disse, não, mas nós queremos te abençoar. E daí continuamos conversando um pouco ali, e eu apertei aquele, aqui deve ter uns 500 pila, porque tá. Aí tá, ficamos mais uma meia hora, eles não entraram para dentro de casa. Quando eu entrei para dentro de casa, a Rosana estava com o neném lá na cama, lá no sofá. Eu entrei, abri aquele pacote, eu tenho aquilo, fotografei aquele episódio, tenho até hoje o pacotinho e as notas de R$100, tudo novinha. Não era nem 3.999, nem 4.001, era R$4.000. Caramba. Ou seja, o que eu aprendi com esse episódio? Né? Que se Deus disse que não existe, não existe. O que você tem que saber? Discernir. E você ter que acreditar. O difícil é acreditar. Né? Por quê? Porque a gente geralmente fica... Aquele negócio que vocês falaram da igreja, você fica na igreja pensando 200 coisas e daí você acha que é Deus e às vezes é o diabo que está te buzinando, te tirando o foco. Assim. Mas se você está focado, e naquele culto de missão eu estava muito focado. Eu estava de coração no culto e eu ouvia a palavra de Deus. Eu não estava com a cabeça em casa, eu não estava com a cabeça nos meus problemas.
Eu estava com a cabeça no culto, eu estava cultuando Deus, eu estava louvando Deus, eu estava bendizendo a Deus. Eu não estava ali para outra coisa. E eu ouvi a voz de Deus, dizendo, aquela dívida não existe. E eu acreditei. E a dívida não existia. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Se for de Deus, agora, você tem que estar focado em Deus. Se você não estiver focado em Deus, se você estiver preocupado com alguma com a tua coisinha ali, faculdade, já- se você estiver preocupado com a tua prestação, se você estiver preocupado com o teu emprego, se você estiver preocupado com qualquer outra coisa que é do homem, você não vai ouvir a voz de Deus. E naquele momento eu aprendi que se eu entregar efetivamente de todo o coração para Deus, Deus vai me dar a resposta. E eu vou ouvir a voz de Deus. Foram as duas experiências assim que elas que se alguém me contasse eu iria Você falando, não, não, não. pensar duas vezes. Não, mas é intimidade, né? Intimidade, assim, com o Espírito Santo é outra história, na verdade, né? Porque tu não pensa tipo, duas vezes. Pensa, não, mas será? Mas será que é verdade? Será que não é coisa da minha cabeça? E quando tu realmente tu se entrega e tu vai, não fala, não, eu realmente eu vou, sabe, eu vou prestar esse culto, eu vou fazer essa oração, essa oração mais sincera e geralmente as nossas orações sinceras acontecem nos piores problemas possíveis, né? Pior momento da vida. A gente fala, meu Deus, a gente é direto, a gente fala, realmente fala pra Deus. E muitas vezes a gente tá com um probleminha ou com qualquer outra coisa, a gente quer, a gente inventa uma oração, a gente fala, não, ô Altíssimo, Poderosíssimo. E não é assim que a gente fala com o nosso Pai. E é aí que entra a questão da intimidade. A gente tem que ter intimidade com Deus, né? Intimidade, eu vejo assim que muitas pessoas não veem Deus como um pai. Não veem Deus como. Eles veem Deus como alguém distante e que tu tem que tentar chegar perto. E Deus é o nosso pai e é só a gente seguir os passos de Jesus ali E que ter intimidade com ele. tem intimidade. Que daí você vai ouvir, daí você vai sentir. Aí tu vai sentir. É que daí com relacionamento, né? A intimidade só vai vir com relacionamento. Uhum. Se não buscar o relacionamento, Uhum. é aquela coisa, né? Que a gente sempre fala, é que Deus ele fala a todo momento. Deus ele explica, ele dá, coloca na nossa frente, ele desenha, ele faz Ó, de vai. tudo, cara, pra nós entender e tudo, tudo, tudo. Só que a gente não sabe escutar. O problema é isso, a gente pede, pede, pede e a gente não tem aquela pausa pra escutar a resposta. Né? Muitas vezes tá naquele automático, aquela oração fica 3, 4, 5 horas, 10 horas, sei lá quantas horas e não tem um momento de pausa para escutar a voz do Espírito Santo. Né? Aquela coisa que é colocar tudo para fora, contar, tipo como se fosse um psicólogo. Só você conta, porque o psicólogo não fala nada, né? Ele só escuta. E às vezes a gente usa Deus como psicólogo, mas não é. Ele quer essa intimidade de pai e filho. Que você fala, ele responde, você fala, ele responde, ele pede, você obedece. Então essa é a questão, né? Deus, ele é sim um Deus todo-poderoso, ele é, né, não tem comparação, é altíssimo, é, né, rei dos reis, só que assim, ele é acessível. E muita Ele é gente, que nem o muito Júnior acessível. falou, fica, eu não sei se eu posso orar assim, se eu não posso, como que eu devo orar, como que eu devo pedir, né, como que eu devo me portar, será que eu é só ajoelhado, né, tipo, não vou orar no meu carro porque não é um ambiente Uhum. bom para orar, eu não vou orar no meu trabalho porque eu não consigo me ajoelhar. Então a pessoa ela acaba, não é se afastando, mas deixando de se aproximar de Deus porque ela coloca coisas, empecilhos na frente dela, coloca entre ela e Deus, ela coloca barreiras, ela coloca circunstâncias em, não, eu só posso orar no meu quarto. Não, eu só posso orar ajoelhado. Só Eu posso só orar na falo igreja. com Deus, eu só falo com Deus depois que ele me responde, ou só eu tenho que usar um profeta, um pastor para orar por mim, né? Muitas vezes a gente escuta até pastores em cima de púlpito falando, gente,
Tá, não é reclamando que estão me pedindo oração, mas assim, você pode orar pelo teu filho. Você tem o mesmo acesso a Deus que eu. Você pode orar pelo seu marido, você pode orar pela sua mulher, pelo seu amigo, né? Você também tem esse acesso a Deus. Só que as pessoas, elas vão limitando e elas vão terceirizando aquilo que é dever delas, né? O chamado é para orar pelas pessoas, elas vão terceirizando. Por que que eu digo terceirizando? Muitas vezes a gente recebe pedidos de amigos, de colegas, de familiares para fazer uma oração e a gente pega aquele pedido e leva para o pastor. Ó, pastora, tal pessoa pediu oração por causa disso aqui. Sabendo que você também poderia, você também é filho, você também tem intimidade e poderia sim orar, fazer a tua parte. Claro que o grau de espiritualidade, de intimidade, pode ter diferença, né? Mas você também tem esse acesso. Também E tem o muitas mesmo pessoas acesso. se barram ali e não acham que não pode ter esse acesso. E tem, né? E Esse deixam de buscar. é um fundamento, né? Assim, a imposição de mãos, né? E ela faz parte do ídolo. Você tem que orar pelos outros. Isso é Isso. básico. Né? E as pessoas não fazem isso. Né? Por que as pessoas não fazem isso? Né? Primeiro, porque elas são muito apegadas, a gente é muito apegada nas coisas terrenas. Né? Uhum. Nós estamos preocupados com as coisas da terra e não com as coisas do céu. Né? No momento em que nós compreendermos que nós somos cidadãos que estamos de passagem aqui, que nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem, nós somos seres espirituais, né? Que nós temos que ter intimidade, aquilo que você falou, que vocês falavam. Né? E como é que eu vou ter intimidade? Mudando o meu foco. Né? Deixando de pensar, de se preocupar com as coisas deste mundo e se preocupando com as coisas da Nova Jerusalém. Nós nem fizemos ideia como é que é. A gente nem sabe. As coisas de Deus são muito melhores. Quando a gente compreende que o sonho de Deus, que a vontade de Deus, que o projeto de Deus, lá em Jeremias, antes que você nascesse, antes que você fosse concebido, eu te consagrei a nações. Então, por isso que eu sou contra o aborto. Porque lá em 1966, antes de eu ser concebido, eu sou de 66, tá? Uhum. Antes de eu ser concebido, Deus já sabia que nós estaríamos essa noite aqui. Porque Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Então, o que eu tenho que saber? O que eu tenho que compreender? Que eu tenho que entregar a minha vida naquilo que é o propósito de Deus para a minha vida, que vai ser tudo mais fácil. Por quê? Porque daí eu não vou me preocupar com as coisas deste mundo. Consequentemente, eu não vou sofrer com as coisas desse mundo. Hoje eu falava lá na secretaria com uma jovem que ela passou por câncer. Uhum. Ela não está totalmente liberada ainda. Ela tem uma preocupação, ela estava com uma preocupação muito grande, né? com uma série de questões. Eu disse assim, nós dois vamos morrer, se não tiver o arrebatamento, nós dois vamos morrer. Agora, quem vai primeiro, você ou eu? Não sei, nós só temos o hoje. Daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, daqui a 5 anos, eu não sei, não me pertencem. Então eu vou dar o meu melhor e vou confiar em Deus. Eu vou passar por momentos difíceis? Vou, porque a vida não são só flores. Eu vou ter dificuldades. Eu vou ter desafios. Mas eu não posso deixar de compreender, deixar de acreditar, deixar de confiar que Deus vai cuidar de mim. Porque os momentos bons vão passar, os momentos ruins vão passar. E todos eles, os bons e os ruins, vão chegar. Por quê? Porque eu tenho vida. E Deus deu a vida por nós. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos aprecia, porque nós somos preciosos aos olhos de Deus, Isaías 43. Porque Ele nos chama pelo nome. Ele diz, tu és meu. Se atravessares os rios, as águas não te submergirão. Se tiveres que caminhar pelo fogo, as chamas não te consumirão.
porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. E a gente não confia muito, a gente é apegado às coisas terrenas. A gente é apegado às coisas do aqui e agora. Por quê? Porque nós somos humanos. Esse que é o grande problema, né, Osmar? Eu vejo assim, muitas vezes eu me peguei, tipo, hoje eu tenho carro ali, né? Aí muitas vezes eu ficava pensando, não, quando eu terminar de pagar o carro, vou pegar outro carro. Aí a gente entra nesse ciclo vicioso e a gente não se preocupa com o hoje, a gente se preocupa só com amanhã. A gente faz totalmente ao contrário do que a Bíblia fala. A gente só pensa na manhã, a gente só quer saber na manhã. Ah, não, amanhã eu tenho boleto pra pagar. Não, mês que vem eu tenho outro boleto pra pagar. Então se preocupando com o negócio lá na frente, sabe? Daqui 5 anos eu termino de pagar o carro, eu vou pegar outro carro. É um negócio que a gente não tem muita lógica, a gente nem sabe se a gente vai estar Você- aqui. Aí que entra aquela questão, ela também que tu falou que não cuida da alimentação. Se a gente não cuidar da alimentação hoje, daqui 5 anos, a gente não vai estar aí. Mas é verdade. Não, mas Mas é é um verdade. negócio que eu vejo que todo mundo sofre disso daí. Não tem um que fala assim, ah, não, ó, não tem. Hoje, com a tecnologia, ficou tudo muito, sabe, acelerado. As coisas andam muito mais rápido, as coisas funcionam muito mais rápido. Demorou um pouquinho, já reclama. Assim, qual é que é o grande problema? Não é as coisas que andam muito mais A gente. rápido. A gente se dispersa. A gente está distraído. Não, muito. A gente não para observar as belezas de Deus, né? Deus tem me ensinado tanto. Eu, aos 55 anos, eu fui pai. Depois de 12 profecias, de 12 cobranças. Olha, é Deus que tem um filho, você... né? Depois, na 12ª, não, só vamos obedecer. Né? E está lá o Pedro Miguel, vai fazer 1 ano, Faceiro. 1 ano e 8 meses faceiro. Né? E com o Pedro Miguel, Deus me ensinou muitas coisas. Dentre as coisas, é observar as pequenas coisas. Eu moro lá a 400 metros da Rádio Condá, do Grupo Condá de Comunicação. Então, o Pedro adora ir lá na pracinha. Observar as coisas pequenas que a gente não para observar. Os pequenos detalhes, as formigas que estão no chão. Ele para ver as formigas. Uhum. Ver a beleza da formiga. E eu estou curtindo aquele momento. Então Deus está me ensinando, olha, tem formiga, tem bicho, tem sujeira, tem isso, tem aquilo. E a gente, acelerado, a gente não para observar que Deus coloca na nossa vida 1 milhão de coisas a cada momento. E a gente não observa. Com as crianças a gente aprende. Quando eu fui pai, há 34 anos atrás, da minha filha, né, dá 32 anos e pouco de diferença da Tainara para o Pedro, eu, naquela loucura do mundo, eu perdi grandes oportunidades de observar as coisas que Deus tem para nos ensinar. E Deus está nos ensinando com as formigas, Deus está nos ensinando com as flores, Deus está nos ensinando com o canto dos pássaros, que a gente não para olhar. E o Espírito Santo está falando nos nossos ouvidos e a gente não ouve. E daí a gente quer ouvir Deus. Deus fala comigo, faz um milagre. E Deus Deus está falando, dizendo. Deus mostrando, ó, toma Deus, aqui, ó. toma aqui, mas eu estou te mostrando, eu te mostrei dezenas de vezes. Né? Deus está te mostrando. Ah, mas Deus, eu quero vida longa. Mas cuida dessa barriga, para de comer, abençoada. Não come pão à noite, abençoada. Deus tá Mas dizendo. no pãozinho, né? O pãozinho. Beleza, pão com nata e doce, etc. E um cafezinho. beiquinho. Não, mas... E a gente está insistindo. E a gente, olha, meu Deus, me Daqui a dá pouco tá saúde. orando pra Deus tirar a barriga. Hã? Tira a barriga. Olha só, essas coisas assim, e Deus está mostrando. É nas pequenas coisas que Deus nos mostra. Deus não vai vir, a gente tá. Vem um anjo do céu com asas para mostrar. Não, Deus está mostrando na. Tá aqui uma salada. Tá aqui a salada.
Esse de Tá aprender aqui o nos jejum. detalhes, realmente, cara. E eu, minha filha, eu passei por uma experiência é, que foi um processo, tipo, que Deus, ele quis falar, o Espírito Santo tava falando e eu não tava entendendo. Que a minha filha só parou de fazer aquela brincadeira dela no momento em que eu entendi. E eu entendi num culto onde eu tava em cima do púlpito que Deus falou o que era aquela brincadeira. Nós entrávamos no quarto, e ela queria que apagasse a luz e ela fechava a porta. E o quarto dela ficava totalmente escuro, não dava pra ver nada. E ela mandava eu se escorar na parede e ficar parado lá. Ela corria, fechava a porta e ela vinha caminhando. Eu conseguia ver porque eu ficava contra a luz, então dava pra ver só a sombra dela, assim, parece, né? E ela vinha caminhando assim, toda desconfiada. Só que ela ia na minha direção, ela ia caminhando assim, ela sabia que eu tava ali. E eu ia lá, abria a porta, ela, não, pai. Daí eu me encostava na parede de novo, ela fechava a porta e ia caminhando lá. E a gente ficava naquele momento ali, e eu, pra mim, era só uma brincadeira. No outro dia, a mesma coisa, ela ia, me chamava, mandava eu ficar na parede, ela vinha caminhando no escuro assim, e eu tinha que estar lá com o braço aberto. E em um certo momento, num culto, o Espírito Santo falou pra mim, sabe aquela brincadeira que tua filha tá fazendo? Você não entendeu ainda? E eu naquela coisa, né, eu falei, ainda não, eu não, né, é uma brincadeira que ela tem, ela gosta de ficar ali caminhando e tal. Ela falou, não, a mesma coisa em que o que eu quero que você entenda é o seguinte, que assim, pra ela, o que basta, independente de quão escuro está, quando ela não tá vendo nada, ela não tá vendo um palmo na frente, mas a segurança dela é que o pai tá ali, de braço aberto, que quando ela chegar, ela não vai cair. Ela não vai parar. Ela segue em frente até encontrar com o pai. E ela sabe aonde que ela deixou o pai dela. Ela sabe a direção que ela tem que caminhar. Então o Espírito Santo falou assim, ó, é a mesma coisa você com a tua vida. Não importa o que tem ao teu redor. Não importa o quão escuro está. O pai sempre vai estar ali para te abraçar. O pai sempre vai estar no mesmo lugar que ele te deixou. Independente do que está acontecendo ao teu redor. E o que tem ao teu redor. Então, nesses detalhezinhos, e depois que eu entendi isso, ela parou de brincar. Então, Deus, ele foi falando, foi mostrando. E quando eu entendi aquilo ali, e eu passava por um processo, né? Isso não foi, ele quis falar, não. Eu passava por um processo e a gente pede resposta para Deus. A gente quer entender aquilo ali que a gente tá passando, né? Muitas vezes a gente passa por momentos em que Deus ele não responde, e ele não vai responder até você não concluir esse processo. E pela misericórdia dele, às vezes ele responde. Cara, eu tô ali, segue em frente. Não importa o que você tá passando, simplesmente vai, que eu vou estar aqui de braço aberto para se alguma coisa acontecer. A gente pede o milagre, mas todo milagre tem um processo. Tá? A gente pede o milagre, só que a gente não quer passar pelo processo. Uma coisa que eu aprendi também, que eu escutei em uma frase, que o cara, ele pega a água, ele fala assim, para essa água aqui virar vinho, para uva, desculpa, virar vinho, ela precisa de um processo. Agora, para essa água aqui virar vinho, é milagre. Muitas pessoas, elas procuram um milagre, mas o que elas precisam, normalmente, é só seguir o processo. Compreender o processo. E elas Ver vão o que tá ter o acontecendo. mesmo resultado, do milagre e do processo. O processo da uva para vinho, né? O resultado final é o mesmo. Só que muitas pessoas não querem passar o processo e querem ir direto para o milagre. Elas não querem ter esse processo de pisar na uva, de colher a uva, de pisar, de fazer toda aquela coisa para chegar no vinho. Muitas pessoas que estão com a água aqui falam, Deus, eu quero vinho. Faz um milagre. Eu não queria mais ter filho porque eu acreditava e continuo acreditando que nós estamos nos últimos dias. A ciência mostra que nós estamos muito perto do fim, que o arrebatamento de que Deus está às portas. Então, o que eu não queria mais ter filho porque eu sabia que as coisas estavam muito complicadas, né? No mundo acelerado, né? No mundo aonde
a gente descarta tudo, né? No mundo onde a gente está preocupado só com agora, em consumir, 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 né? O que acontece? Já pensou se nesse momento aí de aquecimento global, se acabar os meios de comunicação, se acabar a internet, se acabar a energia, o mundo ficar 30 dias sem os satélites, Meu Deus. Fica todo louco. Mas O começa quê? a correr aí. o que em seria? círculo. Hã? O que seria 30 dias? Não estou falando de um ano, né? Mas Vamos diminuir para um dia. Meu Deus. 30 dias Um dia o sem prejuízo. comunicação, né? Aonde as coisas dependem do mundo natural. Ou seja, a gente deu uma mudada no planeta e a gente perdeu o contato com a Terra. A gente não sabe, as pessoas tomam leite, mas não sabe que o leite vem da vaca. Nem sabe, Nem né? sabe, não sabe. Só vai, só. Vocês, mas é daqui, é? Falar pra uma criança, ela fala que é do mercado. Quero uma carninha, mas tem que matar o porco. Ah, não, mas daí eu não. Aí não. Não, daí não, mas tem que Faz matar. soja, não. Não, Tem que mas arrancar a plantinha para comer a soja, tem que Não, arrancar. Não. Ou seja, que a gente perdeu o vínculo com a natureza, com aquilo que Deus nos deu, com as coisas mais preciosas. Né? No momento em que deram uma mudança aí, nós ficarmos 30 dias sem comunicação, 60 dias sem comunicação, sem transporte, numa cidade grande. Chapecó ainda. Vai e não vai, né? Mesmo assim. Mas realmente. A gente tá muito dependente da tecnologia hoje em dia, né? Meu Deus. Ficar um dia, imagina um dia, uma empresa sem faturar, sem. Nossa, cara. Meu Deus, Porque é um sistema. Um sistema que nós estamos Exatamente. presos a um sistema. A gente tá preso num sistema. Um sistema que nós criamos, que o homem criou com a sabedoria humana, criou. Mas que a natureza pode dar uma mudadinha aí e da noite para o dia Acabar com tudo. acabar com Não. tudo. Tchau, né? E a força da natureza, a natureza ela é muito forte e nós somos muito pequenos, nós somos muito fracos, nós somos muito frágeis. Só que a gente se acha deuses. A gente não é nada e a gente se acha deuses. Né? A gente quer atropelar os outros, a gente que passa por cima dos outros. Né? A gente não vê um humano nos outros. A gente se acha que a gente é muito. E nós esquecemos que nós não somos nada, que nós somos pó. Nós viemos do pó e do pó nós retornaremos. Né? E a gente se uma acha, coisa. a gente acha que são grandes coisas. Uma coisa, né, Osmar? Se a gente parar assim, a gente para e pensa assim, realmente em tudo, assim. E a gente se coloca no nosso lugar e a gente pensa o que vai ser da gente, o que a gente é no planeta Terra, a gente vê que a gente realmente não é nada, sabe? E muitas vezes realmente é isso aí, Osmar. A gente não vê o que a gente realmente é. A gente não tem essa noção. Quando a gente para, a gente fica, meu Deus, tá. E já volta pra aquela correria, já volta pra aquela loucura, aquele negócio, sabe? Aquela acelero só e tudo. A gente não tem tempo mais pra refletir, pra parar, vamos lá, vamos tomar um chimarrão lá na praça, vamos viajar um pouco, sabe? Hoje em dia a gente não tem mais tempo pra esse tipo de coisa. O ser humano, ele chegou à capacidade ele tem a capacidade de destruir o planeta. Hoje o ser humano tem a capacidade de destruir o planeta. Né? Se nós pegarmos as grandes transformações, nós fazem 100 anos que 2023, né?
1923 foi o fim do Império Otomano. Se nós olharmos ao longo da história, 1453, início do Império Otomano. 1923, o fim do Império Otomano. 2023, faz 100 anos que surgiu a Turquia. O canal de Bósforo, que era a passagem do Ocidente para o Oriente, as grandes caravanas, naquela estreita lá de 500 metros, ali mudou. Dali surgiu a necessidade de buscar outros caminhos. Em 1453, em 1500 descoberto o Brasil. Então a gente olha assim aquelas coisas que aconteciam que demoravam muito, muito tempo. E hoje, Hoje é tudo muito rápido. Hoje apertar um muito rápido as botão, eles coisas. estão lá brigando lá, os caras, e se eles, assim como quem vão, esse brinquedinho aqui acaba, explode tudo, e daqui a pouco nós ficamos sem comunicação. O planeta fica sem comunicação. E daí, o que vai ser de nós? O que nós vamos comer? O que nós vamos beber? Exatamente. Como é que nós vamos nos alimentar? Como é que vai vir os remédios? E as doenças vão proliferar? Então, são coisas que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar e a gente tem que compreender que nós não somos nada. Não somos Nós nada. somos dependentes, totalmente dependentes de Deus. E daqui a pouquinho ele vai chegar aqui e vai, olha, quem que está preparado? Eu estou preparado, você está preparado. Essa reflexão aqui. Quando você compreende, e esse foi o grande segredo que eu aprendi no São Pedro. Voltando ao início da nossa, conversa, eu mexo muito com os braços, não tenho essa habilidade de vocês assim. Assim, voltando ao início da nossa conversa, eu no São Pedro eu aprendi o reino de Deus, que é o governo de Deus. O governo de Deus é você saber que você está sendo governado, que tudo já está planejado. Você só tem que obedecer. Tudo já está planejado para a tua vida. Você não pode ser ansioso. Você tem que compreender o que e como Deus quer para a tua vida. Só que daí você tem que obedecer. Você não pode fazer aquilo que o livro de Oséias falava, né? Conta lá, você não pode ser aquela prostituta que vai sempre te levar para o mato, né? Que é o que o povo de Deus sempre foi. Né? O povo de Deus sempre traía, o povo de Deus sempre buscava outros caminhos, o povo de Deus sempre quer outros jeitinhos, o povo de Deus sempre quer outras situações. E nós sempre queremos outras situações, nós sempre queremos, achamos que a gente consegue, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer diferente. A gente não se preocupa em ser, a gente se preocupa em ter. A gente se preocupa com o amanhã, demais com o amanhã. Deixar um pouco na mão de Deus é difícil. Isso eu vim compreender no São Pedro. A obediência é terrível. Agora, a dependência de Deus é mais complicado, porque você tem que se entregar. A dependência depende da entrega. A obediência depende de você seguir em frente. E a dependência é da entrega. E você tem que ser obediente e dependente. Dependente de Deus. E para você ser dependente, é aquilo que vocês falaram, você tem que ter intimidade. Você só vai depender de quem você tem intimidade. Exatamente. A tua filha, ela depende de você. Ela tem intimidade. Ela sabe e ela confia no pai. Ela sabe que o pai vai dar o melhor. Então, ela se joga porque ela confia no pai. Né? O problema é que a gente não se joga porque a gente não confia no pai. Exatamente. Acha que confia, A mas... gente Acha que confia, mas a tenta gente não fazer confia. É. A gente tá ali com o pai, tem que ficar aqui com o braço aberto, mas o pai tá. Mas eu não estou confiando, eu não estou te vendo. Né?
E A Deus- gente tem esse defeito, né? O ser humano tem esse defeito que acredita naquilo que vê só. Uhum. E Deus, ele vem com um negócio, não, tem que acreditar A sem ver. gente crer no mundo natural É? e não no mundo espiritual. Quando nós compreendermos que nós temos que compreender que o reino de Deus não é deste mundo. Mas, por quê? Porque primeiro as coisas acontecem na dimensão espiritual. Sim. E depois tudo vai se transformar, porque a nossa vida vai se transformar. Porque a nossa vida vai passar a seguir o trilho correto. Seguir o caminho correto. É exatamente isso. E é isso daí, né? No bate-papo. Seria Acho isso. que seria isso. Nossa. 10 horinhas já? 10 horinhas Passa nada? Ou rápido. é 10 horas? 10 Ah, pensei que era horas. 9. Não, 10 Nada a ver, né? 22. 22 horas. E Osmar, a gente quer agradecer muito, muito por ter aceito o convite de novo. Sei que é muito corrido. A gente fica. Eu sempre falo, a gente fica muito feliz porque vocês conseguem arrumar aí um espacinho na agenda de vocês, essa correria louca aí. E vim aqui conversar com a gente, trocar essa ideia, contar mais da vida de vocês, das experiências, de tudo, né? E a gente fica muito feliz. Muito obrigado por ter vindo hoje, Osmar. Que Deus continue abençoando tua vida. Eu vejo assim que vocês têm proporcionado oportunidade para muitas pessoas. Oportunidade para as pessoas refletir, para as pessoas pensar, tá? Para as pessoas serem francas, para as pessoas serem verdadeiras, Uhum. para as pessoas serem abertas. E vocês são abertos quando você se expõe. Né? O grande desafio é se expor. É falar aquilo que está no teu coração. Você não se preparar. Você expor aquilo que está no teu coração. É realmente só. Aquilo que você está vivendo. Né? O que eu quero deixar aqui como mensagem para vocês? Que vocês continuem firmes porque vocês estão no caminho certo. Amém. Amém, amém. O desafio é grande. Mas assim, as oportunidades que vocês proporcionam para as pessoas é maior. Né? Amém. Então, rogo a Deus para que Ele possa abençoar esse projeto de vocês. Que vocês possam expandir esse processo, que vocês possam, de repente, gravar 1, 2, 3, 4 vezes por semana, porque são 1, 2, 3, 4 pessoas por semana que terão a oportunidade de se expor. Amém. Né? Assim, de forma espontânea. Colocar aquilo que está dentro para que outras pessoas possam ver o que elas são e refletir sobre o caminho delas, sobre a estrada da vida delas. E isso só se expondo. Amém. Relembrando, Amém. né, algumas coisas, né, a gente passa aqui nas conversas, né? Por isso que a gente não tem roteiro, né? Justamente é essa conversa natural em que faz você relembrar de situações em que você passou, Vai de ligando testemunhos uma que coisa na você outra. passou. Você vai relembrando, você vai colocando à tona que isso também vai te dar um ânimo a mais. Vai te fazer relembrar de onde que Deus tirou, o que que Deus fez, aquele detalhezinho que talvez, né, já estava esquecido, que Deus faz relembrar. Né? E não é só para a pessoa que vem, para nós aqui, isso é um ensinamento muito grande. Para aqueles que nos assistem, a gente já teve pessoas falando, né, que aprenderam com pessoas que estiveram aqui. Então, a gente crê, a gente sabe que esse projeto em que a gente tem, e até outros que são da mesma, na mesma linha, né, que seguem a mesma linha, vão proporcionar momentos, né, de intimidade, vão proporcionar dúvidas, e essas dúvidas elas vão ser sanadas com o Espírito Santo. Né, vão ficar, a gente fala aqui, né, a gente quer que as pessoas fiquem curiosas do que acontece, né, na tua vida, na minha vida, na vida do Júnior, na vida daquele que vem aqui, como que aquilo acontece, como que ele venceu aquele processo. Se ele venceu, eu também posso vencer. Né? Então a gente dá esse direcionamento, né, para essas pessoas. E a gente tem uma média de visualizações em que eu penso assim que seria muito difícil nós reunir esse número de pessoas em um lugar para contar uma história ou para fazer um bate-papo. Porque hoje a gente sente essa dificuldade na igreja.
né? Para você reunir uma certa quantidade de pessoas, ou você tem que trazer alguém muito famoso, ou você tem que oferecer algo para essas pessoas. E através desse programa, dessa conversa, a gente atinge muitas pessoas, né, individualmente, né? Às vezes estão lá no quarto, estão na sala, né, estão com a família, ou estão sozinhas, mas elas estão refletindo no que está sendo conversado aqui. Então a gente crê nisso e por isso que a gente não para, né? Vai e vem, a gente conversa, às vezes não, né, o pessoal não tem tempo de vir aqui, não tem disponibilidade, mas a gente sempre está orando e pedindo para Deus direcionamento e pessoas realmente com propósito para vir aqui, né? Que nada disso aqui está sendo só para gravar, nada disso aqui é só uma conversa, né? Então é testemunho, é vida, é relembrar daquilo que Deus fez, né? E para nós isso é gratificante, né? E Osmar ter você aqui de novo, né? Mais uma vez, mostra isso para nós, né? E a gente pode ver que tem várias coisas na sua vida que você poderia sim muito bem falar, não, hoje eu não posso por causa de aquilo, tem reunião, tenho família, Tô cansado. né? Tô cansado, porque a gente cansa também, né? Quer descansar, mas se propôs a vir aqui a conversar, a expor um pouco da sua vida, né, a contar um pouco mais sobre você e que com certeza isso vai chegar em outras pessoas e vão, querendo ou não, né, vai reanimar ela, vai dar um ânimo a mais, vai dar vida, vai dar esperança para ela, né, mesmo sem você saber. Então você, né, vai fazer parte de um chamado, você vai fazer parte de uma entrega, né, talvez até de uma pessoa reconciliar mesmo sem saber, né? Então isso só para Deus mesmo. Que Deus seja louvado por isso, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar esse tempo, por vir conversar conosco aqui. Com certeza vai voltar. Tem mais uma novidade vindo por aí, né, Osmar? Que você nos contou aí que ainda não dá para abrir, mas depois a gente volta frente, a conversar mais uma vez. E seria isso aí. Para você que estava nos assistindo aí também, nosso muito obrigado por continuar conosco aí, por assistir até agora, né? Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, manda aí pro pessoal, né, que precisa ouvir uma palavra, precisa ouvir um testemunho, né? E também agradecer de novo os nossos patrocinadores e fica ligado nas redes sociais, né? Tanto aqui no YouTube, mas também no Instagram, que a gente vai estar postando aquele descontinho lá nos nossos parceiros aí, que eles também, né? Que Deus abençoe a vida deles, o projeto deles, os negócios, né? Que eles, com certeza, Deus está olhando, né? E abençoando lá. Amém? Amém, galera. Se inscrevam no canal. O Brando já falou, acho que já falou, né? Se inscreva no canal. Né? Se inscreva no canal. Tem novidades, a gente vai gravar aí mais a gente vai começar o Como Seguir Jesus com o Maicon. A gente tem vários projetos aí pra iniciar também, mas vamos ver, nós vamos lançando aí nos nossos redes sociais. E acompanhe os nossos patrocinadores, continuem seguindo o nosso canal aí, que tenho certeza que vai ter bastante coisa boa. E siga Jesus. Amém? Amém. Até mais, até Deus a próxima. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.